X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Como vocês sabem, terça-feira é dia do nosso X-Tudo Caboquinho. É hora de informação, opinião com responsabilidade, reflexão sobre cultura, cidade, sociedade. E o Orlando Câmara sempre traz boas reflexões aqui pra gente. Por isso que eu pergunto, Orlando, qual o sabor da coluna de hoje? Olá para vocês. Sabor de hoje é sabor de tristeza, sabor de falência, de fracasso. Na semana que passou, circulou pelos meios da imprensa uma notícia dos comerciantes do centro com um alerta sobre a invasão da área central de Manaus pelas facções criminosas. E aí nós tínhamos pichação de facção criminosa para marcação de território, toque de recolher, cobrança de proteção para as lojas pelo crime organizado. Uma realidade que até bem pouco tempo parecia muito distante da cidade. E aí, no domingo, eu decidi sair com a família e percorrer áreas centrais para perceber a quantas anda a cidade. Nós éramos no carro duas idosas de 85 e 86 anos, um menino de 13 anos, e eu e meu irmão, com mais de 50 e menos de 60. E o quadro que nós vimos é trágico. É um quadro muito triste para quem é cidadão e gosta de Manaus. Isso a partir da Cachoeirinha da Silves até o centro de Manaus, você vai percebendo o esvaziamento urbano. Os imóveis cada vez mais desocupados ou subocupados, quando não invadidos, destruídos com manutenção péssima. O espaço público, quando se fala espaço público, a via, o calçamento, o poste, a questão estética da cidade, terrível. Manaus virou uma grande ruína com pequenos oásis no centro. Pequenos oásis que, infelizmente, não conseguem fazer florescer o seu entorno. Eles até tentam, como, por exemplo, o Largo São Sebastião, que faz florescer vários empreendimentos no largo e alguns que ficam ao entorno, mas não são suficientes para enfrentar o abandono, que é a grande ruína do centro. E aí eu poderia citar milhares de ruas que nos impactaram de forma muito negativa, como, por exemplo, vou citar aquela que mais me impressionou, a Lourenço da Silva Braga, mais conhecida como Manaus Moderna. A palavra mais certa que eu posso usar para ali é promiscuidade. Trechos inteiros onde você não poderia usar a calçada, porque ela estava ocupada com barracas. Trechos que você não consegue fluir com o carro no domingo, porque as pessoas estão ocupando o meio da rua. E se você vem para a Praça dos Remédios, essa realidade é ainda pior. Pior por quê? Porque existe uma presença da drogadição, da pessoa em situação de rua, dependente química, muito expressiva. E aí a gente passeou por várias áreas da cidade. Minha mãe e minha tia, idosas, moraram no centro e ficaram absolutamente chocadas com o que viram. Eu também morei no centro. E o meu sobrinho, que tem 13 anos, que não tem essa proximidade com o centro, não tem essa afeição que meu irmão, eu e minha mãe e minha tia temos para com o centro, também se mostrou surpreso com aquilo que ele via. A grande verdade é que Manaus, nas suas áreas mais antigas, e por isso mais raiz da cidade, a área do Porto, a área do Teatro Amazonas, ela está completamente falida. É uma cidade feia, é uma cidade mal calçada, é uma cidade mal ocupada, com muitos imóveis abandonados, mal mantidos e muitos deles invadidos. Agora, como é que resolve isso, Orlando? Porque a ameaça dessa cidade, que é uma grande ruína, ela já está na borda, na ilharga das áreas que estão vivas, como, por exemplo, na Eduardo Ribeiro. Você atravessa do Teatro Amazonas e tem essa ameaça em frente pelo Eduardo Ribeiro. O que fazer? Na verdade, esse quadro dessa Manaus que virou uma grande ruína e que deixa qualquer cidadão que goste da cidade pensando muito e se sentindo deprimido por conta disso, ele não é fruto de um ano ou dois. Ele demonstra, ele é o espelho de anos a fio sem uma política pública. Porque mexer num prédio ou em outro, fazer um restauro num prédio ou em outro, podem ser obras que fazem parte de uma política pública. Mas uma obra de um prédio, por mais exemplar que ela seja, por si só, não é política pública. E é o que acontece com Manaus hoje, né? Se anuncia obras, não só hoje. Falar hoje é porque é o que está rolando agora, mas assim, tem acontecido há algum tempo.
Manaus não tem política pública, por exemplo, que estimule a moradia no centro, que estimule a ocupação do centro com atividades novas, que veja a cidade com olhos de cultura, entretenimento e turismo e saiba mesclar, trazer um mix novo para o centro. Em qualquer lugar do mundo você vai e você depara com áreas de renovação urbana que normalmente são áreas disputadíssimas para a moradia e para os serviços, especialmente aqueles ligados ao entretenimento. Manaus não tem nem de longe isso. A gente está brigando ainda com a cabeação aérea, que parece como se fosse grandes raízes de uma doença que vai entrando pelos prédios, pela terra. Uma coisa horrorosa. Manaus está feia, gente. Feia, mal cuidada. Manaus está quase monocromática, com cor de poeira, cor de coisa velha. E nós não temos propostas efetivas e imediatas para curar essa doença. Eu fiquei muito pensativo, eu na verdade não sabia nem como falar sobre isso e decidi abrir o coração, porque é um sentimento que nós tivemos disso, de percorrer a cidade domingo e poder olhá-la melhor. Mas eu deparei na segunda-feira com uma notícia sobre a Cracolândia em São Paulo e a série de saques que foram promovidos pelas pessoas no centro de São Paulo, ameaçando ruas inteiras, o comércio aterrorizado. Aquilo é uma doença crônica que demorou muitos anos para se instalar. Eu não vou discutir aqui se a Prefeitura de São Paulo combate da forma certa ou errada. Eu não estou na pele deles, nem quero estar, não me sinto com qualificação para dizer se eles agem certo ou errado, mas eles agem, isso é importante. Talvez estejam agindo já um pouco tarde demais. Mas nós em Manaus, se nós não ficarmos atentos, nós teremos muito em breve esse problema e que nós estamos vendo aí que para curar é quase que impossível. É que nem você pensar, como é que eu curo alguém que é adicto, que é dependente químico de crack? Perguntem aos especialistas qual é o percentual das pessoas que se cura de crack, do vício do crack. É mais ou menos isso que acontece com a Cracolândia. Então, assim, nós precisamos correr. A cidade, o centro da cidade pede socorro. A nossa história, a nossa autoestima, os prédios históricos que podem significar turismo urbano, porque ninguém vem para Manaus para conhecer um prédio ultramoderno na Maripiranga, porque na sua local de origem tem esse prédio mais moderno ainda. Então está na hora da cidade acordar. Socorro, Manaus. Socorro. Nós estamos precisando urgentemente de uma força-tarefa, de engajamento popular, de política pública, de questionamento do empresariado. Nós precisamos colocar para cima. Do contrário, nós nos veremos logo em breve com questões que não terão mais volta. #pensa. Manaus pede socorro. Bom dia para vocês. Muito bem, tá aí o comentário do Orlando Câmara conosco aqui, a coluna X Tudo Caboquinho, trazendo informações captadas pelo Orlando num passeio rápido aqui pelo centro histórico da cidade de Manaus e, como sempre, acima embaixo aqui, né, o que traz o Orlando aqui de comentário, porque realmente, infelizmente, o que a gente vê aqui no centro histórico de Manaus não é nada agradável e infelizmente não é nada positivo, né? Para quem trabalha, frequenta o centro histórico, infelizmente a gente vê muita coisa errada, muito abandono, muita falta de cuidado. E como o Orlando falou, toda e qualquer cidade turística do mundo, qualquer cidade do planeta tem esse cuidado com o centro histórico, de preservar as raízes ali, porque geralmente é do centro que surgem as cidades, né? E aí elas vão se espalhando, não foi diferente aqui em Manaus. E eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes, porque a gente já recebeu muitas mensagens aqui, muitas denúncias, reclamações, que muitos de vocês que nos acompanham também observam essas coisas. A cidade, nessa região central, sofre até muito preconceito por pessoas aqui da cidade, que vivem aqui na capital amazonense. Eu tenho muitos amigos que falam do centro com um desdém horroroso, terrível, e aí eu mesmo tenho que contextualizar e falar, poxa, não é assim. O centro é bonito pra caramba, mas tá mal cuidado, tá maltratado, infelizmente. Precisa de mais atenção do poder público e a gente seria injusto de dizer que isso é um problema recente, né? Isso acontece há décadas, há anos e anos que o centro da cidade de Manaus, o centro histórico, outras regiões também, claro, tem muitas carências, a gente sabe disso, não é só o centro. Mas aqui a pauta agora é o centro histórico de Manaus, né? Que recebe de cara os turistas, por exemplo, estrangeiros que vêm nos cruzeiros para deixar o seu dinheiro aqui, o seu investimento no turismo, para fazer o dinheiro circular na economia da cidade, no centro da capital amazonense, no comércio, com o artesanato, com a arte, a cultura, o mercadão, a gastronomia, enfim.
Infelizmente, tá terrível a situação aqui do Centro Histórico de Manaus. Muitas pessoas em situação de rua, essa sensação de insegurança, sabe, o medo de assalto, de agressões, a estrutura precária para você andar no centro da cidade. Poxa, tá ruim. A gente precisa desse olhar mais carinhoso do poder público e que o poder público cumpra o seu dever. A gente sabe, não é dessa administração, não é um problema de agora, mas a administração atual se propôs a governar, a gerir a cidade de Manaus e tem que encarar de frente esses problemas, tá? A gente vem noticiando já projetos, intenções, mas a gente quer ver a coisa acontecer. No Centro Histórico de Manaus, em toda a capital, é óbvio. Não é só no Centro Histórico que precisa de atenção a capital amazonense. Mas que tenhamos um ponto de partida por um local que recebe tantos trabalhadores, por um local que recebe tantos turistas, e um local que é marginalizado, até pela população da capital amazonense. Tem muita gente que não vem no centro. Torce o nariz quando fala, poxa, vamos num restaurante no centro, tem um barzinho legal lá, tem um passeio X. É difícil, é complicado. E aí tem muita gente que nunca sequer entrou no Teatro Amazonas, porque não vem pro centro, não gosta, não. Vou pro centro. É hora de resgatar o nosso patrimônio cultural, histórico, que é o centro da cidade de Manaus. É isso. 9 horas e 27 minutos. Vamos pro intervalo rapidinho, a gente volta já.